O quarto no sótão. Há alguns anos eu me mudei para uma casa nova que estava à venda a um preço muito abaixo do mercado. Era uma casa grande e antiga, com um sótão empoeirado que tinha sido inexplorado por anos. A princípio, achei que tinha feito um ótimo negócio, mas não demorou muito para perceber que algo estava errado com aquele lugar. A primeira vez que subi ao sótão, senti uma sensação de opressão. Havia caixas empilhadas em todos os cantos e uma cama velha no meio do cômodo. Eu ignorei a sensação inicial e comecei a limpar o sótão para transformá-lo em um espaço utilizável. Nas primeiras noites, eu ouvia barulhos estranhos vindo do sótão. Passos arrastados, suspiros e, ocasionalmente, uma risada baixa e maligna. Minha esposa e filhos também começaram a ouvir esses sons. Achamos que poderia ser apenas nossa imaginação ou o vento, mas as coisas começaram a ficar mais sinistras. Certo dia, enquanto eu estava sozinho em casa, subi ao sótão para pegar algumas coisas que havia deixado lá. Quando cheguei lá em cima, notei uma caixa que eu nunca tinha visto antes. Era uma caixa de madeira escura com entalhes estranhos. Ao abri-la, encontrei um diário antigo. O diário pertencia a alguém que viveu nesta casa décadas atrás. As entradas eram perturbadoras. A pessoa escrevia sobre ouvir vozes no meio da noite, ver sombras se movendo pelo sótão e sentir uma presença maligna. A última entrada dizia: "Eles estão chegando para mim. Não há escapatória." Naquela noite, acordei com um som estranho vindo do sótão. Eu me levantei silenciosamente e subi as escadas até lá em cima. O que vi me deixou sem palavras. Havia uma figura escura de pé no meio do sótão, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram vazios e sua aparência era terrível. Eu gritei e acendi a luz, mas quando olhei novamente, a figura tinha desaparecido. A partir desse momento, as coisas ficaram ainda piores. As atividades paranormais aumentaram. Os objetos começaram a se mover por conta própria e as vozes se tornaram mais audíveis. Minha família estava aterrorizada e eu não sabia o que fazer. Decidi pesquisar a história da casa e descobri que uma família havia morado lá anos atrás. Eles desapareceram de repente, deixando para trás apenas rumores de comportamento estranho e cultos obscuros. Aquela caixa com o diário era a única pista que eu tinha. Com o tempo, a atividade paranormal se tornou insuportável e eu não tinha escolha a não ser sair daquela casa. Vendia por um preço ainda menor do que comprei, apenas para me livrar dela. Nunca descobri o que realmente aconteceu naquela casa, mas sei que algo terrível e maligno estava lá. Até hoje, não consigo entrar em um sótão sem sentir uma sensação de medo profundo. Aquela experiência me assombra e eu sei que jamais vou esquecer o que vi e ouvi naquele sótão sombrio. A casa pode ter um novo dono, mas o terror que vivemos lá continua ecoando em nossas memórias. A maldição da caixa negra. Não consigo esquecer o dia em que encontrei a caixa negra. Tinha uma aparência tão comum e inofensiva, mas a maldição que escondia era algo que eu jamais poderia ter imaginado. Tudo começou quando minha avó faleceu. Ela era uma mulher excêntrica, sempre interessada em coisas esotéricas e sobrenaturais. Após sua morte, fui designado para limpar sua casa, um antigo chalé no interior. A casa estava repleta de antiguidades estranhas, livros empoeirados sobre ocultismo e itens misteriosos que minha avó havia colecionado ao longo dos anos. Enquanto remexia nas gavetas da escrivaninha de minha avó, encontrei uma pequena caixa negra, semelhante a uma caixa de joias, mas sem nenhum ornamento. Parecia completamente comum, exceto por um pequeno símbolo esculpido na tampa. Era uma runa antiga que eu não reconheci na época. Curioso, peguei a caixa e a abri. Dentro dela havia uma única folha de papel amarelado e uma pequena pedra negra. A folha continha uma única linha de texto: "Nunca toque na pedra." Eu não dei muita atenção à advertência e peguei a pedra. Era lisa, fria ao toque e emanava uma sensação estranha e inquietante. Coloquei ela de volta na caixa e guardei, mas não conseguia tirar os olhos dela. Naquela noite, tive o primeiro pesadelo. Estava em um lugar escuro, um labirinto de corredores sem fim.
Ao longe, podia ouvir sussurros e risadas distantes. Caminhei sem rumo, a sensação de pânico crescendo a cada passo. Finalmente, cheguei a uma porta que se destacava no escuro. Abri ela, e lá estava a caixa negra. A pedra estava agora fora da caixa e pairava no ar, emitindo um brilho sinistro. Eu sabia que não deveria tocar nela, mas uma força invisível me puxou para mais perto. Minha mão estendeu-se involuntariamente, e assim que toquei na pedra, acordei com um grito. Os pesadelos se repetiram todas as noites seguintes, cada vez mais vívidos e aterrorizantes. Eu estava perdendo o sono e minha saúde estava se deteriorando rapidamente. Minha mente estava consumida pela obsessão pela caixa e sua pedra. Decidi buscar respostas e comecei a pesquisar sobre o símbolo gravado na caixa e sobre pedras negras misteriosas. Descobri que o símbolo estava ligado a antigas práticas de ocultismo e que as pedras negras, quando ativadas corretamente, poderiam ter poderes sobrenaturais. Mas não consegui encontrar nada específico sobre a pedra em minha posse. Desesperado, procurei a ajuda de um especialista em ocultismo local. Ele ficou visivelmente perturbado quando viu a pedra e me advertiu sobre seus perigos. Segundo ele, a pedra estava ligada a uma entidade sombria e quebrar a ligação seria extremamente perigoso. Mas eu estava disposto a fazer qualquer coisa para me livrar da maldição. O especialista concordou em realizar um ritual de quebra de ligação, mas me alertou sobre os riscos envolvidos. No dia do ritual, uma atmosfera pesada pairava no ar enquanto o especialista recitava palavras em uma língua antiga. A pedra começou a vibrar e a emitir um zumbido assustador. Então, algo terrível aconteceu. O chão tremeu e a sala foi inundada por uma escuridão aterrorizante. Uma voz sussurrou em minha mente, cheia de ódio e malícia. Era a entidade ligada à pedra, furiosa com minha tentativa de romper a ligação. A sala se encheu de sombras sinistras e formas demoníacas que pareciam se mover pelo canto do olho. O especialista lutou para manter o controle do ritual, mas a escuridão se intensificou. Vi uma figura espectral se aproximando de mim, seu rosto distorcido em agonia. Era minha avó. Ela estendeu a mão em direção à pedra. Seus olhos vazios estavam fixos nos meus. Senti uma dor lancinante e, de repente, estava de volta à realidade. A pedra agora inerte. Minha avó havia se sacrificado para romper a ligação entre a pedra e a entidade maligna. Ela me salvou, mas ao custo de sua própria alma. A caixa negra foi selada e escondida em um local seguro, mas a lembrança do que aconteceu naquela sala assombrará minha vida para sempre. A maldição da caixa negra foi quebrada, mas o preço foi alto demais. Aprendi que, às vezes, a curiosidade pode nos levar a lugares sombrios que jamais poderíamos imaginar, e que certas coisas devem permanecer seladas no esquecimento. A sombra na janela. Quando nos mudamos para aquela casa antiga na pequena cidade de Blackwood, estávamos animados para começar uma nova vida. Era uma casa charmosa, com um grande jardim e uma vista incrível das montanhas. Mas, com o passar do tempo, percebemos que algo estava errado com aquela casa. A primeira vez que vi a sombra na janela foi em uma noite de chuva torrencial. Eu estava na sala de estar, lendo um livro, quando uma movimentação chamou minha atenção. Olhei para a janela da sala e vi uma sombra escura se movendo do lado de fora, como se alguém estivesse passando por ali. Pensei que fosse apenas minha imaginação, mas algo naquele movimento me perturbou. Nos dias que se seguiram, vi a sombra repetidamente. Ela aparecia nas janelas, movendo-se lentamente como se alguém estivesse caminhando pela casa. Quando contei para minha esposa, ela achou que eu estava ficando paranoico, mas eu sabia que algo não estava certo. À noite, quando tentávamos dormir, ouvíamos passos no corredor, como se alguém estivesse andando pela casa. Às vezes, as portas batiam sozinhas e os objetos se moviam misteriosamente. Minha esposa começou a ficar assustada e queria se mudar, mas eu estava determinado a descobrir o que estava acontecendo. Comecei a pesquisar a história da casa e descobri que ela pertencia a uma família que morreu de forma trágica em um incêndio há muitos anos. A casa foi abandonada por anos antes de ser vendida para nós.
Isso explicaria as atividades paranormais? Decidi fazer uma investigação mais profunda. Comprei equipamentos de detecção de fantasmas e comecei a registrar os eventos. O que descobri foi aterrorizante. As leituras indicavam presenças inexplicáveis na casa, e as imagens de vídeo mostravam vultos se movendo nas sombras. Uma noite, enquanto eu estava sozinho em casa, a atividade paranormal atingiu um novo nível. As luzes piscaram e se apagaram, e eu me vi cercado pela escuridão. Fui até a janela da sala e olhei para fora. Lá estava ela novamente, a sombra escura, olhando diretamente para mim. Seus olhos brilhavam de uma forma que me arrepiou até os ossos. Eu gritei, e quando as luzes voltaram, a sombra havia desaparecido. Minha esposa finalmente acreditou em mim depois desse evento aterrorizante. Decidimos buscar a ajuda de um médium local. Ele realizou um ritual de limpeza na casa e, durante a cerimônia, entramos em contato com a entidade que assombrava nossa casa. Era o espírito da mãe da família que morreu no incêndio. Ela estava perdida e presa na casa, procurando por seus filhos. Com a ajuda do médium, conseguimos ajudar a mãe a encontrar a paz e deixar nossa casa em paz. Desde então, a atividade paranormal cessou e finalmente pudemos viver em paz naquela casa. A experiência me ensinou que, às vezes, a história trágica de um lugar pode deixar um impacto duradouro e as almas perdidas podem buscar ajuda para encontrar a paz. Aquela sombra na janela foi um lembrete sombrio de que nem tudo o que parece é o que parece e que algumas histórias nunca são completamente contadas.